Olá, a gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 4 de novembro de 2023 e nós conversamos sobre a seção 6 do capítulo 14, que é a luz da comunicação. E nós exploramos bastante cada parágrafo, foi uma conversa muito gostosa, que a gente espera que seja útil para você, estudante de um curso em Milagres, e se for, ajuda a gente a espalhar mais essa mensagem, dando um joinha para nós, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário. E nós agradecemos muito. Bom dia a todo mundo. A gente está aqui para começar mais um encontro, tirar dúvidas, para conversar sobre um curso em milagres. E aí a gente vai trocando ideias aqui. Esse é a motivação deste encontro. A gente trocar ideias, a gente fazer, ajustar tudo que a gente pensa em relação ao mundo, ajustar no sentido de vamos levar exatamente como um curso em milagres fala com a gente, tá bom? Sempre dentro da metafísica dele. E alguém conseguiu ler o que a gente tinha indicado, separado? Alguém tem algum apontamento? Se não, eu tenho aqui. Aí a gente começa pelos meus apontamentos, mas... Pois, Eu Sônia, tenho, Maria Amélia. vamos lá. Fala aí pra gente. Tá me escutando bem? Que eu tava Tô. com um problema de áudio aqui. Não, tá. Não, tô sim, tô sim. Eu li duas vezes ontem, mas uma parte eu não entendi. Eu Ah, li, li e li de novo e não entendi. faz parte. Ah, Mostra pra gente que, aqui, peraí. que ele fala da comunicação, que, ó, a Qual função do é, Espírito qual, Santo é qual é o inteiramente. parágrafo? Qual é o Ah, parágrafo? tá. O item 8 da luz da comunicação, o último. Ah, tá. Aham. Item 8. Tá. A Começar função do do fim. Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que te remover qualquer coisa que interfira a comunicação. Ele fala na comunicação aqui e eu não entendi, Maria. Tá. Vamos. Deixa Se eu quiser ver se eu deixar para o final, começo. porque é o último item, né? Não, 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 isso não importa. Vamos ver só se eu consigo falar com você, falar com todo mundo, no sentido mais geral aí do que ele quer dizer, tá? O Espírito Santo é a parte da nossa mente que desmancha para nós, né? Desmancha para nós a ideia da separação. Ele conhece essa parte da nossa própria mente, então é como se ele tivesse um bracinho falando com Deus e outro bracinho sabendo de tudo que está acontecendo aqui com a gente. Ele sabe que a gente pensa separadamente, então ele corrige os nossos pensamentos. A comunicação, né, que nós vamos ver de forma geral aqui, né, nessa específica nessa sessão, mas de forma geral, essa comunicação ele quer dizer assim, ele vai desmanchando a forma como eu vejo a Maria Amélia e a Sônia. Tá? Então, a parte da mente que corrige. Então, esta é a comunicação. Nesse trecho, assim, falando de maneira bem geral, mas eu acho que a gente pode explorar cada palavra, cada parágrafo, cada linha ali, mas de maneira muito geral é assim, é, ele faz com que a nossa comunicação entre nós, seja com ele, tá? Então, a função do Espírito Santo é porque ele vai usar tudo o que nós fizemos para nós nos comunicarmos uns com os outros, sempre na direção que ele quer, na função que ele veio ter aqui, né? Ou seja, desmanchar as diferenças, desmanchar para nós aquilo que não faz nenhum sentido dentro do pensamento de unicidade total. Não sei se isso fica claro para vocês, amores. Ó, pode falar, Sônia, aí você me ajuda a explicar. Pode falar, você estava... Não, Aí. eu estava imaginando, não, é que quando eu fui ler o 7 e o 8, eu imaginei que era alguma coisa da nossa forma de expressão, de nós nos expressarmos nesse mundo, mas não é isso.
É a forma mental de comunicação, é isso, né, que tu está falando? Ou não? Não, é isso até, é isso, tá? Só que assim, a gente não, o corpo, para um curso em milagres, qual é a função do corpo? Bom, o corpo foi feito, vamos começar do início. O corpo foi feito com uma, um recurso do sistema de pensamento do ego para que prove, né, que a separação foi real e mantenha essa separação. Então, Ok. isso, não, eu não conheço a Sônia, não tenho nada a ver com a vida dela, não entendo o que que ela pensa, sabe? E ela é ela, né? E eu sou eu, tá? Sim, Então, para corrigir isso, o Espírito Santo muda o propósito de todas as coisas. Então, ele muda o propósito do corpo. Ele usa tudo o que a gente fez, inclusive o corpo, mudando esse propósito. Então, ele fala: qual é o propósito de você estar aqui junto com a Sônia? O propósito vai ser eu aprender esse perdão que ele está ensinando, porque aí eu desmancho, eu tiro, né, a ideia de que existe uma Sônia e existe uma Maria Amélia. Tá? Então, em mente nós vamos desmanchando isso daí, mas ele vai usar exatamente os nossos recursos, certo? Nosso recurso aqui é corpo, tá bom? Para a gente se comunicar. Melhorou? Tá bom, tá bom. Mais alguém? Alguma coisa? Desmuta para falar, que tá todo mundo mutado, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou começar lá no 1. A gente foi no 8, mas eu vou voltar para o 1 aqui, tá bom? É, aqui, eu estou olhando o PDF, tá bom? Para vocês verem, para vocês falarem comigo, precisa desmutar e interromper, ok? Vamos lá. Olha só. No parágrafo 1, a gente tem na segunda linha alguma coisa, o centro dessa seção aqui, ó. Nada que compreendas é temível. Veja, a jornada, voltando aqui para a linha 1, a jornada que nós empreendemos juntos é a troca da escuridão pela luz, da ignorância pela compreensão. Então, o que a gente tem escondido, o que a gente não consegue olhar, ele está dizendo, me convida para olhar junto, porque aí você compreende o que está se passando na sua mente, não no sentido de analisar, de compreender nesse sentido do mundo, mas de você saber que tudo pode ser visto com a visão do Espírito Santo. Veja, eu tenho toda a escuridão do mundo do ego. Obviamente, a gente tem aqui a dualidade, senão a gente não ia aguentar, mas aqui a gente vê assim, olha, toda a escuridão que tem aqui, um monte de medo que a gente tem, esse monte de medo que ele chama de escuridão, ele sempre tem uma forma de ver diferente, que é a do Espírito Santo. Então, essa forma de ver, ele vai trazendo, mas para isso, veja, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo nesse curso, tá? Tudo vai acontecendo. Eu não posso olhar para dentro e descobrir, não é descobrir no sentido de achar, mas de descobrir, né? De tirar essa escuridão, se eu não olhar para ela. Só que a gente morre de medo de olhar para dentro, sabe? E de ver tudo que pode ter ali. Talvez eu deixe mais claro para a gente pensar assim, ó. Se a gente pensar assim, eu morro de medo de olhar para dentro e ver que eu ainda tenho muito ódio, por exemplo. Sabe, que eu tenho muita mágoa, que eu tenho muito, sabe, todos os sentimentos feios. Então, eu não olho. Esse movimento muitas vezes é inconsciente, né? Na grande maioria das vezes é inconsciente. Então, ele diz: só que se você não olhar, você não vai tirar essa coisa e não vai ver que tudo que você pensa que é um horror, só medo, tá? Então, esse é um convite muito direto, né? Essa sessão é um convite muito direto para a gente entregar as coisas para o Espírito Santo. Porém, tem que acontecer junto, por isso que não dá para a gente separar, né? Separar partes desse curso e nem separar etapas desse curso. Veja,
eu não vou conseguir entregar as coisas para o Espírito Santo se eu não confiar nele. Tá? Então, ao mesmo tempo, o nosso estudo de ir trazendo tudo que está lá atrás, escondido para frente, esse estudo, que é o que um curso em milagres faz, para frente no sentido de trazer para a consciência, né? Tem um monte de coisa escondida que a gente não sabe, então a gente vai trazendo para cá. E aí, com isso, fazendo esse movimento, com a segurança de que nós estamos junto com ele, o Espírito Santo, a parte da minha própria mente, que um curso em milagres, didaticamente falando, né, que ele usa esse recurso, ele põe o Espírito Santo ali, ele é terceirizado, mas assim como o ego é terceirizado, só que tanto o ego quanto o Espírito Santo fazem parte da nossa própria mente, ok? O ego é terceirizado porque aí a gente não se identifica com ele, a gente sabe que tudo no mundo do ego foi feito para dar errado, mas aí a gente terceiriza, e aí a gente também terceiriza o Espírito Santo, porque a gente, não ele, né? O autor do curso terceiriza o Espírito Santo, por quê? Porque ele sabe que nós temos um monte de sentimento de inadequação, sabe que a gente tem, assim, esses milhões de pensamentos por dia falando eu preciso arrumar, não podia ter feito isso, badada, 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 e por acaso o Espírito Santo tem algum erro, né? Então a nossa identificação com ele não é ainda totalmente possível, né? Enquanto a gente pensa dualmente. E aí, então, assim, está terceirizado para a gente poder aprender. E aí a gente vai aprendendo a dissolver esse medo, né? Sabe? Fazer com que esses medos sejam observáveis. É isso que ele está falando especificamente nessa sessão. Observe tudo isso, né? Todo o seu arsenal de medo, mas observa comigo, porque eu vou falar para você que eles não lesam você, eles não podem fazer nada com você. Tá bom? Ó, esse é o resumo, mas a gente vai falando especificamente. Aí vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Ops, Maria peraí. Amélia, Oi, Elba, desculpa, vou te pode falar. interromper um pouquinho. Você sabe que eu ainda acho que eu não consegui localizar capítulo 14. Aqui o meu capítulo 14 tem assim o teste da verdade, mas por aquilo que você está falando, não é. Eu ainda Não, não consegui é a entender. sessão 6, que é a Posso luz falar a da página? comunicação. Pode passar a página, por favor, Bel. 301 no meu livro. Qual é a página? 301. Você é a Ah, segunda tá. edição, Valéria? Acho que é, né? É. Então, Sim, para aquela todo que é mundo. completa. Isso. 300, porque eu ainda não consegui degotificar A legenda. todos esses numerinhos Ó, e naquele bilhetinho que eu mando lá no Telegram, você tem lá embaixo a descrição do que é, tá? Que número bilhetinho. corresponde ao capítulo, que número Então, corresponde mas às... eu olhei lá, e mesmo Ó, assim você vê vê, para mim aí, então, a tem página errado. 301, tá bom? A Aí a luz gente da continua aqui. comunicação. Ok, Isso. tá bom. Obrigada. Desculpa a interrupção. Acho, imagina. Ó, vamos lá. Só na escuridão e na ignorância é que percebes o que é assustador e te refugias indo mais fundo na escuridão. Quando a gente tem medo de olhar para o medo, a gente fica mais preso nesse sistema de pensamento, ok? É isso que ele está falando. Mas só o que está escondido pode aterrorizar, não pelo que é, mas por estar escondido, tá? Gente, pensa bem, assim, olha, faz uma analogia no sentido de ver, quando a gente está, né, num ambiente escuro, sabe, tudo pode acontecer, né? Todos os medos específicos de qualquer um, eu, por exemplo, não teria medo de ter uma pessoa agressiva ali dentro, mas eu morreria de medo de ter uma barata ali dentro, entende? Então, ó, veja, cada um vai ter seu medo. A hora que acende a luz, aí a gente vê, né? Na verdade, se a barata estivesse ali, eu ia ter medo, mas ia ter como me defender, né? De alguma forma eu ia matar. Então, aí, assim, o que no escuro, sem olhar para isso, sem observar,
tudo é muito aterrorador, muito. Então a gente brinca com essas coisas daqui do mundo, mas ele está falando da gente olhar para a mente da gente e ver o conteúdo que tem lá. Aliás, desde a primeira linha ele está falando isso, ok? Diz, Sônia, pode falar. Ah, tu estava falando, Maria Amélia, e eu lembrei assim que quando a gente é criança, a gente tem muito medo das coisas que a gente desconhece, né? Então, aquela Isso, coisa de fantasias ou de histórias que contam pra gente, que a gente fica assustado, a gente tem medo, mas a gente não é palpável. é. A Isso gente, às mesmo. vezes, fica aterrorizada por coisas, e tem coisas que tu leva uma vida inteira, depois tu vai olhar para aquilo para trás, puxa vida, aquilo nem existia. Só na sua mente, né? Então, ó, aí, que bom, Evelise, que ficou mais claro para você, tá bom? Espero que para todo mundo. Mas é isso mesmo, Sônia. Só que você fala, né, de quando a gente era criança. Na verdade, se a gente continua nesse movimento, é a mesma coisa, né? Continua. Enquanto a gente não olha para o agente de medo, né, aquilo que nos aterroriza, vai continuar aterrorizando. Tá bom? Então, em todos os sentidos, a gente vai fazer essa analogia. Quando a gente faz essa analogia de quando era criança, fica mais claro para a gente, né? Nossa, quanta coisa, um monstro debaixo da cama, atrás da cortina, e não sei o quê, barará, barará. Hoje é a mesma coisa, só que muda o nome do monstro, né? Então a gente tem medo de muitas outras coisas, mas a gente não, né? E aí, é assim, obviamente, nós vamos ter aqui é, algumas coisas que vão ficar meio incógnitas, né? Tipo assim, mas espera aí, mas se tiver uma pessoa realmente agressiva e estiver ali com uma arma, por exemplo, ela pode causar um dano, mas ela vai causar um dano para quem? Ela vai causar um dano para o ego, corpo mais personalidade. O Filho de Deus, que é sempre essa comparação que o curso fala, né, que o curso faz, para o Filho de Deus não há dano qualquer. E a gente está falando de danos que vêm de fora, mas de alguma maneira ele fala aqui, eu não sei, agora eu não vou saber, depois a gente vai falando a linha, né? Lendo linha a linha, a gente faz essa. E os danos que eu faço comigo mesma? Quando eu perco a paciência, quando eu faço alguma coisa, às vezes meio inconsciente, mas eu estava com raiva, entendeu? E daí acabei fazendo mesmo, né? E esses danos, eles têm que estar no mesmo, como diz a Ju, no mesmo patamar, né? Então, assim, ó, tem que estar na mesma linha. Não tem como a gente hierarquizar um erro sem hierarquizar uma correção. E por que a gente pensa que tem erros graves e erros menos graves? Então, é por causa disso que a gente pensa que existem ordem de dificuldades em milagres, tá? E aí a gente pensa assim, ah, não, mas um milagrinho, assim, o Espírito Santo consegue fazer facilmente. Mas um milagrão, gente, não dá. Então, o nego vai ter que, sabe? Vamos lá, ele vai ter que ter muito esforço para fazer isso. E veja, essa crença nossa faz esse mundo, mantém este mundo sempre diferente, sempre, como fala, com hierarquias, diferente mesmo, né? Sempre, 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 tá? E mantém aqui as diferenças, mantendo a culpa, ok? Ou o medo, tá bom? Por favor, não sei se isso fica claro para todo mundo, vão falando, ok? Maria Amélia, surgiu uma Fala, dúvida agora. fala, Então, Clara. quando você fala assim, né, desses medos que a gente acumula de criança e que a gente deveria olhar para eles para poder dissolver e pedir a intervenção do Espírito Santo, é, eu fico um pouco na dúvida, um pouco confusa, porque por onde eu estou estudando, né, parece que o passado não existe, né? Existe só o presente. E aquele tapete longo, né, que enrola e desenrola, que onde está o passado e o suposto futuro, e que você deixa de olhar para o presente, é, eu fico um pouco na dúvida, porque se você não é, se você
se você não teve esse passado, porque o passado ele é do ego, né? Mas ao mesmo tempo você tem traumas de criança e você tem que olhar para essa criança traumatizada, como que fica? Eu fico um pouco confusa. Te agradeço, Pilar. Vamos lá, vamos organizar os nossos pensamentos. Obrigada, viu? Vamos ver. Ó, o passado, na realidade, não existe mesmo, tá bom? Só que quem que acredita nisso? Entende? Se você já acredita, então eu vou fazer um estágio com você, ok? Então, assim, a gente precisa ter um bom senso, precisa ter o discernimento, porque a teoria do curso, ela é perfeita, ela não sai dali, então ela é perfeita. Porém, a gente não acredita nisso. Ele vai fazendo um movimento para a gente voltar a acreditar, para a gente ver a coerência do que ele está falando. Agora, veja, com o passar do tempo, quando a gente se acostuma com a linguagem do curso, com aquilo que ele vai falando e vai aceitando o que ele diz, nós paramos de analisar o passado, não de olhar para ele. Aquelas análises, mil coisas. Eu tenho alguns alunos psicólogos que a gente brinca muito, eu tiro muito sarro nele. Nossa, vamos lá, vamos analisar, o ego vai ficar feliz, bababá, entendeu? Mas, é assim, observar e trazer esses traumas ou essas lembranças, né, para o consciente, às vezes a gente nem tem consciência delas, mas tem ali o negócio, né, fazendo, incomodando lá no inconsciente. Só que a hora que a gente traz, a hora que a gente traz para a consciência, junto com o Espírito Santo, que tem que ter o todo desse curso, senão não adianta, tá? Senão não vai adiantar. Quando a gente olha para isso como um todo, fica, como ele diz, né, acima do campo de batalha, é o observador lá de cima, o que vai acontecendo? A gente vai aceitando a interpretação do Espírito Santo, tá? E aí vem o todo junto. Eu não tenho como falar isso de forma diferente. Eu sei que você é iniciante nesses estudos, assim como tem outras pessoas aqui e outras pessoas que vão nos ouvir. Mas, veja, a gente tem que ter o todo. Olha só, este mundo, a matéria-prima deste mundo é medo, tá bom? Nós lidamos com este medo com o nome que o autor do curso deu para isso, deu para esse medo, que é culpa. Então, aqui, todas as historinhas, todas elas, por mais hediondas que sejam, ou por mais felizinhas que sejam, né? A gente sempre tem a comparação, que é a grande arma do ego aqui, mas que também é usada pelo Espírito Santo, tá bom? Mas assim, a gente tem a comparação. Então, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? Né? Por que esse nível de violência aconteceu comigo e com outras pessoas não? Por que algumas pessoas têm uma vida tão mais leve, né? Tão bonito, como dizem umas alunas minhas, né? Bonita, rica e famosa. Entende? Ai, nossa, nada na vida dessa pessoa tudo dá certo para ela. Gente, não dá. Não dá. É que a gente olha, principalmente agora com mídias sociais, mas existe, por acaso, alguém que não tenha problemas neste mundo? Existe, por acaso, alguma coisa que venha 100% do tempo feliz? Então, a matéria-prima deste mundo é essa. Daí, quando a gente olha as nossas dores particulares, né, a gente precisa olhar, admitir que elas doem, admitir que eu não acredito que esse mundo seja uma ilusão. Eu aceito que eu estou ainda engatinhando, como diz o autor do curso, engatinhando nesse raciocínio, né? Nessa forma, na forma que ele está falando para a gente ver, eu admito tudo isso, porque é muito real para a gente. Mas quando eu olho para isso e de repente eu dou um tempo, né? Que de vez em quando a gente precisa desse tempo, porque senão a gente vai ficando maluca, né? Então eu dou um tempo e volto a lembrar o que ele diz, né? Aí eu falo, nossa, é mesmo, né? Assim, ó, tudo aqui é a projeção de um pensamento de culpa, certo? Então, por que que umas pessoas parece, né, aos nossos olhos físicos, né, tão abençoadas, tão isso, tão aquilo, né, e eu com essas dores imensas e tudo?
é uma coisa que se a gente não aceita isso logo de princípio, a gente começa a cair numa confusão de níveis, tá? Mas olha só, por nada, gente, por nada, tá bom? Eu acho que eu já Ó, dei esse. adorei a sua explicação. Agora eu entendi. Porque, por exemplo, na Perfeito. psicanálise é um ego analisando outro ego. Sempre, não é? É, e aí Sempre. não tem nada a ver com a intervenção do Espírito Santo. Quer dizer, então são dois egos, como ele fala, o curador não curado, certo? Uhum. Que analisa o seu ego. Então, eu entendi exatamente o que você falou. Que Muito bom, bom. fico feliz, tá? Então, assim, ó, as nossas historinhas, sejam elas de horrores ou de alegrias, tá? Elas são ao acaso, elas foram pulverizadas. Por isso que eu tenho a minha vidinha, estamos falando, né? Vamos supor que a gente está vendo só essa vidinha aqui. Então, eu tenho essa vidinha com essa família, com essas percepções, com esses acontecimentos, etc. Por que que o outro é diferente? Razão para isso? Nada, nenhuma razão mesmo, porque aqui tudo é um pensamento de culpa. E a gente vai parando de comparar, a gente vai parando, a gente vai voltando para dentro, a gente vai parando de comparar, e, e aí a gente vê que aí o Jesus tem razão, entende? Tem razão. Aqui nada deixa de ser modificado, nada deixa de envelhecer, nada deixa de morrer. Então, aí a gente vai aceitando aos poucos todo esse raciocínio, o raciocínio inteiro. Tudo bem? E tem que ser aos poucos, tá bom, moçada? Vamos lá? Perfeito. Opa, obrigada, amor. Posso ir? Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá. Ah, ainda aqui, ó, ainda no parágrafo 1, tá? Se compreendesses, ele está falando que o que a gente não vê é muito assustador. Se compreendesses, ele ficaria claro e já não estaria no escuro. Essa compreensão é a compreensão do Espírito Santo, não é uma análise de ego para ego, que é o que a gente está falando aqui. Porém, moçada, muitas e muitas vezes nós vamos, inclusive, recorrer aos nossos terapeutas, aos nossos psicólogos, né? Com os meus alunos eu tenho muita intimidade, então que delícia, sabe? Mas nós vamos recorrer para poder olhar para isso. Muitas vezes a gente não consegue sozinha, então nós vamos olhar para isso junto com alguém que nos ajude, né? Que né, no caso os psicólogos todos, os terapeutas de todas as formas, tá bom? Aí a gente vai olhando para isso até que não seja mais tão assustador, e dentro do mundo a gente vai olhando para compreender, e depois a gente passa a aceitar a compreensão do Espírito Santo mesmo, que é sempre a mesma, tá? Este mundo é um mundo de medo, e tudo que a gente tem que fazer é trazer o medo para a consciência para ver que não tem nada de assustador ali, ok? Nada pode ter um valor oculto, pois o que está escondido não pode ser compartilhado, e, portanto, seu valor é desconhecido. E aquilo que está escondido é mantido à parte, mas o valor está sempre na apreciação conjunta. Veja a frase 9. O que está oculto não pode ser amado e, portanto, tem que ser temido. Aqui é outra forma só dele falar. O que não é amor é medo, tá? Então é só isso. O que não é amor é medo. Ponto final. Então, ó, vou passar para o parágrafo 2. Vocês me interrompam, ok? Opa, vamos lá. Alguém? Eurico, pode falar. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Só para seguir o pensamento que a professora acabou de salientar, o que não é amor é medo, ou seja, não existem pensamentos neutros. Ou estamos com o amor, ou estamos com o medo. Entretanto, a nossa abordagem tem que ser sempre do lado do amor, ao invés de do lado do medo. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Mas para a gente fazer isso, não tem jeito. A gente tem que olhar para o medo. Senão a gente não vai saber, né? Que aquilo é medo, tá certo? Mas perfeito, tá bom? Aqui tem um bilhetinho da Lívia.
O ego fica trazendo testemunhas o tempo todo para dizer que Deus é seletivo. Nem me fale. É isso para todos nós, tá certo? Muito bom, amores. Muito obrigada. Ó, aqui no parágrafo 2, a gente tem aqui assim, ó, nada, na sentença 1, tá? Nada está escondido e assim nada é amedrontador. Porque assim, se a gente começa a confiar no Espírito Santo, né, na parte da nossa própria mente, que ela está mostrando sempre a mesma coisa e ele é confiável, então a gente vai aprendendo a confiar no Espírito Santo, certo? Então, para ele, nada vai ficar escondido e assim nada vai ser amedrontador, tá? O ataque sempre cederá ao amor se é trazido a ele e não escondido do amor. Ó, aqui deixa eu só terminar que eu queria linkar com o que eu te falei antes. Ó. Não existe, ainda no parágrafo 2, tá? Não existe escuridão que a luz do amor não dissipe, a não ser que seja escondida da benevolência do amor. O que é mantido à parte do amor não pode compartilhar o seu poder de cura, porque tem estado separado e mantido nas trevas. Vamos lá. Essa linguagem, né, de trevas e tal, e blá, 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 isso daí é muito usado em Curso em Milagres, porque ele vai chamando mesmo a atenção da gente. Isso daí é totalmente abrangente, isso que a gente leu agora, tá? É usado em todas as coisas. E eu só queria linkar com aquela parte que eu falei para vocês. Olha só, e quando eu por acaso me comporto de uma maneira que eu me condeno, tá? Não interessa, às vezes eu fiz alguma coisa grave ou às vezes eu fiz uma coisa não grave aos olhos do mundo, mas eu me condeno. Isso precisa estar junto com tudo, precisa estar junto, não tem como a gente separar, tá? O que é aplicado para outras pessoas tem que ser aplicado para mim. O que é aplicado para mim tem que ser aplicado para outras pessoas, porque a gente se vê nas outras pessoas, ok? Tudo que a gente vai aprendendo aqui com esse curso é muito mais fácil quando a gente aceita que o recurso que ele usa são os relacionamentos. Então, eu nego que eu tenho alguma coisa, então eu vejo fora. Nas coisas boas também, certo, amores? Então, assim, ó, nas coisas boas também. Eu muitas vezes acho que eu não tenho aquilo que eu estou vendo na outra pessoa, sabe? Ou benevolência, ou, sei lá, um estado que eu acho que eu não tenho, mas eu tenho que ter, porque se não tivesse no meu conteúdo, eu não conseguiria perceber, tá? Então, todo mundo tem tudo. E isso a gente vai se acostumando com essa ideia aos poucos, ok? Vamos lá. Ele fala das sentinelas das trevas, né? Vamos falar sobre isso aqui, tá? Que vigiam cuidadosamente, tu fizeste esses guardiões e de ilusões a partir do nada. Agora tens medo deles. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Peraí, ó. Queres continuar a dar poder imaginário a essas estranhas ideias de segurança? Elas não são seguras nem inseguras, não protegem nem atacam. Elas nada fazem, não sendo absolutamente nada. Então, assim, os guardiões, né, das trevas, então, eles são o quê? Né, gente, fica fácil depois que a gente aceita a linguagem geral desse curso, tá? Olha só, os guardiões das trevas são os nossos medos, tá bom? São aquilo que até, usando o que a Lívia falou, né? São as testemunhas que a gente tem de que tudo é uma ameaça, as pessoas são uma ameaça, a situação é uma ameaça, a coisa é uma ameaça, até chegar na morte é uma ameaça, por quê? Né? Porque, assim, vai ser a vingança total do Deus, tá certo? Então, isso é uma ameaça para nós, e são esses guardiões que a gente fala, não, tá tudo certo, sabe? E a gente transporta para as nossas vidas como o quê? Como tudo,
tudo, são os nossos especialismos. Então, veja, eu me sinto segura se eu tomar, sei lá, 5 litros de água por dia, tá? Eu me sinto segura se a porta da minha casa estiver totalmente fechada. Eu me sinto segura se eu me alimentar bem. Eu me sinto segura se... Eu me sinto segura se eu não ficar com as pessoas que são do mal. Eu me sinto segura... Então, todos esses guardiões vão reforçando a ideia de que eu sou frágil, eu sou atingível, eu sou uma pobre coitada. Só que o que tem por trás desse pobre coitado, de toda a segurança que eu vejo nas coisas do mundo, é assim, ó, você traiu Deus, você é um pecador. Então, assim, aí, como que a gente faz com isso? Bom, a gente não faz exatamente, né? Mas a gente vai aceitando, né, as ideias do Espírito Santo, vai aceitando as interpretações do Espírito Santo para tudo, até um dia em que a gente chegar realmente a aceitar, mesmo que seja só por um instantezinho, né, que a nossa segurança, a nossa real segurança está em Deus. Ponto. Mas isso tem todo o nosso caminho. E é por isso que que esse Jesus vai explicando para a gente, né, no livro texto inteiro, e vai reforçando essas explicações no livro de exercícios, tá certo? Então são 1.500 páginas quase, gente, tá? 1.476. Ó, que memória. Eu não tenho memória, viu? Para isso, nada. Mas vamos lá. Então, assim, todas essas explicações, volto a dizer, elas têm que ser vistas como um todo, senão a gente se perde, ok? Sem a proteção da obscuridade, né? Sem que a gente pense, não, eu vou estar seguro assim, assim, assado, é, sem nada disso, só a luz do amor permanece, pois só isso tem significado e pode viver na luz. Tudo mais tem que desaparecer. Tá? Quando a gente olha para isso, parece simples, mas dentro do nosso dia a dia, não é simples, né? Quer dizer, a ideia é simples, mas ela não é simples de a gente aplicar, porque a nossa identificação com o sistema de pensamento do ego é praticamente total, ok? Não fujamos disso, porque aí a gente não tem problema em cair, sabe, nessa confusão de níveis e achar que, então tá, esse mundo não existe, então não faço mais nada, não tem nada, né, sabe? Todas as coisas são assim e eu já estou quase ascensionada porque, né, sabe, eu já entendi, já aceitei. Não vamos cair nisso, certo, amores? Vamos lá, ó. A luz da inculpabilidade, no parágrafo 4. A luz da inculpabilidade brilha dissipando a culpa, porque quando as duas são reunidas, a verdade de uma não pode deixar de fazer com que a falsidade da outra seja perfeitamente clara. A culpa e a inculpabilidade, elas têm que vir juntas, tá? Eu tenho que olhar para isso e ver o olhar do Espírito Santo, como ele fala sobre a mesma coisa, ok? Isso é reunir as duas, tá? A culpabilidade e a culpa. Não mantenha separadas a culpa e a inculpabilidade, pois a tua crença em que podes ter ambas não tem significado. Quando a gente começa a analisar ou aceitar, na verdade, né, a explicação, a percepção do Espírito Santo, isso vai ficando claro. Como a ideia de sermos culpados não tem o mínimo sentido, porque a ideia da culpa, ela é uma ideia que vem da diminuta e louca ideia, né? Aquela ideia de separação, e ela não tem o mínimo sentido, porque Deus não é traível. A gente não pode trair Deus. Então, toda a ideia de culpa que a gente vai ver no nosso mundinho aqui, certo? Ela vai sendo dissolvida. De que jeito? Pelo perdão, tá? O perdão ensinado pelo curso é um movimento de desmanche de realidade. É isso que ele ensina pra gente, ok? Ó, se ninguém me interromper, eu vou. Então tá, vocês que sabem, né? Vamos lá. No parágrafo 5. O Espírito Santo
reinterpreta a ideia de separação, né, como um meio de restabelecer o que não foi rompido, mas foi obscurecido. Então, a ideia, a unicidade perfeita, ela foi obscurecida. Com a mente pensando dualmente, a gente não sabe como que é isso, a gente não entende esse apagão, né, que deu. A gente não vai entender a unicidade perfeita, né, que é Deus. Mas a gente vai desmanchando toda a interpretação ou todas as percepções que nós temos aqui, aceitando do Espírito Santo, ok? Então, ó, todas as coisas que fizeste têm utilidade para ele, para o Espírito Santo, que é isso que a gente estava falando com a Pilar, tá? Mas, com a Pilar e com a Sônia, é bom, a gente estava falando hoje, ó, para o seu propósito santíssimo. Então, o Espírito Santo muda o propósito de tudo o que a gente fez aqui com o ego. Mudando esse propósito, aí passa a ter o significado do Espírito Santo para todas as coisas. Todas, por crimes hediondos, por doenças, etc, etc. Então, nós vamos aceitando o que ele diz, sabe? Que aquilo que não é amor é medo, tá? E as escolhas que nós temos dentro das nossas miserabilidades individuais, elas são escolhas inconscientes de medo, pelo medo, tá certo? Então, o Espírito Santo tem o conhecimento de que não estás separado de Deus, mas percebe muitas coisas em tua mente que permite que penses que estás. Essa é a comunicação do Espírito Santo, tá certo? Então, assim, ele se comunica porque ele sabe dessas coisas malucas que a gente tem na mente, ok? Mas ele sabe qual é a verdade. Então, ele vai se comunicando com a gente para mostrar o que é verdade e distinguir aquilo que é uma invenção de medo, ok? Tudo isso e nenhuma outra coisa é o que ele quer separar de ti. O Espírito Santo quer tirar essas sombras da gente. Só que ele nos respeita, tá bom? Não sei se ele vai falar isso aqui agora. Ó, ele quer te ensinar como usar a teu favor o poder de decisão que tu fizeste em substituição do poder de criação. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Como filho de Deus, como o único filho de Deus, todos nós temos a capacidade de criar, tá? Por quê? Porque nós somos extensões de Deus. Porém, essa capacidade de criar aqui no mundo que a gente fez, nesse mundo dual, essa capacidade de criar, ela foi substituída, né, pela capacidade de escolher. Então, vejam, não é escolher entre as coisas aqui do mundo o que fazer. Isso seria mais ou menos assim, essa capacidade de escolher que foi substituída, que substituiu, perdão, a capacidade criativa, criar é apenas junto com Deus. Nós não entendemos o que seja criar, tá? Nós não entendemos, por isso que o Jesus faz essa distinção entre o verbo fazer e criar em português, né? Acho que em todas as línguas. Então ele faz essa distinção. Olha só, nós temos a capacidade de criar é nossa. Só que com a aceitação da crença na separação, nós temos agora a capacidade de escolher. Eu não vou escolher entre o bem e o mal, eu só vou escolher que professor eu quero estar junto, qual professor eu vou dar a mão, sabe? Ou este, eu não posso dar a mão para os dois ao mesmo tempo, lembrando disso. Então, que professor eu vou escolher para fazer as coisas aqui no mundo? Tá? Para fazer, porque a gente vai continuar fazendo coisas aqui no mundo, não tem jeito. Essa é a nossa crença, não é? Ó, eu sou a Maria Amélia, eu tenho esse corpo, eu faço essas coisas, né? Então, cada um de nós tem uma crença daquilo que é, das funções que tem que cumprir aqui. E a gente vai fazer, vai continuar fazendo. Só que a gente vai fazer agora assim, olha, o ego me faria falar com vocês de forma hierárquica, falar assim, ó, gente, faz aquilo que eu estou falando, porque eu sei, entende? Vocês só seguem, porque eu estou quase ascensionada, vai fazendo o que eu estou falando.
Aí o Espírito Santo vai falar, querida, vamos lá, vamos lembrar de uma coisa importante. Se você não vir a igualdade com todos, você vai cair no medo, tá? Então, o Espírito Santo vai falar comigo ou o ego vai falar comigo. E nós não temos outra opção. A gente só tem o poder que a gente tem de criar no céu com Deus, que a gente não consegue entender, ele foi substituído por esse poder de escolher, mas é um poder imenso. Só que, como eu ainda tenho medo do Espírito Santo, então, muitas vezes ainda eu escolho o ego, tá certo? Só que, né, o pulo do gato é, cada vez que eu escolho o ego, que eu vou vendo as pessoas diferentes de mim, né, que eu vou vendo que algumas coisas acontecem e nossa, eu não estou isenta desse negócio, eu não faço nada disso. Cada vez que eu faço isso, e depois eu me toco, que estou eu mais o ego mais eu, nós quatro fazendo uma festa aqui, aí eu faço o seguinte, eu volto, tá? Olho para isso e falo para o Espírito Santo me lembrar que não tem problema eu ter escolhido o ego. Esse é o pulo do gato. E é isso que a gente veio aprender aqui com o curso em Milagres. Ou, né, é isso que ele chama de o segundo passo do perdão, ok? Que é eu saber, eu distingo o ego, eu sei que eu estou agindo com ele, mas eu posso me perdoar, tá? Então, eu dou mais um passo para olhar para isso, para lembrar que eu posso escolher outra vez, para lembrar que eu posso escolher o Espírito Santo, fazer de novo, né? De novo, de outra forma, porque eu vou fazer com o Espírito Santo. Não significa ser boazinha, tá bom? Vamos lembrar disso, tá? Não significa eu agir mansamente, sendo boazinha. É o propósito das ações é que vão ser com o ego ou com o Espírito Santo. Fim. Tudo bem? Se vocês não falam nada, então tá tudo bem, tá? Ó, então, Amélia, oi, é porque é uma linha muito tênue, né? Entre as ações aqui do mundo e as minhas percepções em relação a elas, que eu não vou abrir mão, porque elas são importantes, só não são essenciais. É mais ou menos isso, né? enquanto elas são importantes, é assim que a gente vai fazendo. Você só vai treinando a sua mente para ver assim, ó, qual é o resultado disso? Isso me trouxe paz? Né? Às vezes a paz existe mesmo, né? Quando eu consigo me vingar de alguém e falar, agora também vai sentir também tudo que eu senti, né? E tal. Mas aí depois, essa mesma coisa, ela vai me trazer qualquer coisa que eu não posso chamar de paz ou de amor. Então, com quem que eu estava? Então, mas só que com quem eu estava agindo é o que eu vou fazer na hora, sabe? Eu não tinha muito como. Afinal de contas, eu me identifico com essa Maria Amélia, eu me identifico aqui com isso, e se eu me identifico como um ser separado, individual, eu vou ter medo de outros. Por isso que eu acho que aquilo que a Sônia fez comigo me atingiu. Tá? Então, o propósito das nossas ações. Se eu preciso disso agora, eu vou fazer, sabe? Se eu preciso disso agora, se eu consigo lembrar de olhar antes e pensar com quem que eu vou escolher responder isso, né? E precisa de treino para fazer isso, certo? Então, eu vou lembrar, porque normalmente a gente age no automático, né? Então, eu lembro que eu vou escolher se eu escolher o ego, que é o que eu consigo fazer agora, eu ainda vou me ferrar, mas é o que eu consigo fazer. Depois eu falo no Espírito Santo e daí eu corrijo a minha mente. Mas neste momento é isso que eu consigo fazer, tá? E isso é importantíssimo porque a gente esquece da nossa total identificação com esse sistema de pensamento e aí a gente quer agir muito legal, agir muito bonitinho, nunca perder a paciência, nunca falar, né, grosseiramente com alguém, nunca isso. E o comportamento, sabe? Muitas vezes eu vou ter que ser, sabe, firme, né, ou grosseira, sei lá, com alguém, porque é essa a linguagem que a pessoa entende e muitas vezes é para o bem. Nunca é para o bem de um só. Se é para o bem dela, é para o meu também. Se é para o meu bem, é para o dela também. Tá? Que aí é o todo. Tudo bem? Como a gente só tem um minutinho, deixa eu ver aqui. Eu não sei quem é porque não tem nome. Ó. Desculpa, eu cheguei atrasada, já tenho
Esse aí, não tem problema, né? Bom, enfim. A gente só tem mais um minutinho. Alguém quer falar alguma coisa? Divânia? Vamos lá. Maria Amélia, Oi, só para amor. fechar então nessa questão de fazer e criar, né? Eu entendi que a gente faz nesse mundo. É possível criar? Existe criar neste mundo com o Espírito Santo? Você tem algum exemplo, se for Não. possível? Às vezes o Jesus fala, sabe, você junto com o Espírito Santo vai criar um relacionamento, não sei o que, não sei o que. Mas isso é uma forma de linguagem. Não é possível criação neste mundo. Não existe. Esse aqui é um mundo de fazeção, tá? Então, não de criação. Criação é um estado da mente que a gente não compreende pensando dualmente, tá bom? Tudo bem, Giovanni? Obrigada. Uhum, perfeito, obrigada. Obrigada. Meninos, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? A gente acaba esse encontro aqui, mas a gente volta daqui a 15 dias. Se alguém quiser sugerir alguma parte do curso e tudo mais, fala comigo, tá? Ou um assunto específico, aí a gente fala comigo, né? Ou no Telegram, ou mesmo ou no Instagram, ou no WhatsApp, e a gente traz para cá, para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, viu? Tá? Um Muito beijo no obrigada, Maria coração de Amélia. cada um, tá? Tá bom. Tchau, tchau, Obrigada. amores. Tchau. Opa.